os centros da educação infantil, fundamental. O ensino fundamental é organizado em duas etapas iniciais, que vai do primeiro ao quinto ano, e os anos finais. Cada aprendizagem proposta, as aprendizagens propostas para o ensino fundamental, CC, são organizadas em áreas do conhecimento. São áreas do conhecimento. A área de linguagens, saberes, conhecer sobre as diferentes linguagens, os seus usos, características, os códigos que fazem parte dessas diferentes linguagens. Temos a área da matemática, né? A área do conhecimento, que saberes matemáticos, temos a área das ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. O ensino religioso ainda é uma questão polêmica, delicada. Na LDB 9394, o ensino religioso na LDB 9394 de 1993 é estabelecido que o oferecimento do ensino religioso é obrigatório por parte das escolas públicas de ensino fundamental e facultativo ao aluno frequentar. Por conta desse dispositivo da obrigatoriedade do oferecimento, a Base Nacional Comum Curricular propõe a área do conhecimento que reúne as aprendizagens, competências específicas da área, as habilidades que devem ser trabalhadas no oferecimento dessa área do conhecimento. Muito bem. A proposta da BNCC em organizar as aprendizagens por área do conhecimento, que a fragmentação seja... A proposta da BNCC em organizar por áreas de conhecimento e disciplina é uma tentativa de trabalhar de forma mais interdisciplinar. Né? Então, em cada uma dessas... Então, briga as aprendizagens específicas relacionadas à sua natureza e os componentes obrigatórios. Muito bem. O ensino... Muito bem. A área de linguagens curriculares, a arte e dos anos iniciais. Dos anos finais do ensino fundamental, além de língua portuguesa, arte e educação física, também é obrigatório o oferecimento de língua inglesa. As escolas de ensino fundamental também podem oferecer a língua inglesa, ou outra língua estrangeira, ou outro componente curricular que contemple as características regionais, locais, do contexto em que a escola está inserido. Um exemplo, poderíamos ter um componente sobre cultura popular, que contemplaria, não é, um contexto específico de uma determinada escola, inserida numa região, numa comunidade em que as manifestações da cultura popular pungentes se destacam, são tradicionais, ocupam de relevância naquela comunidade. Então, veja, a BNCC estabelece as aprendizagens mínimas obrigatórias. As escolas, os sistemas de ensino podem e devem para além do que está estabelecido na base. Menos do que está estabelecido na base, não.
Então, apontada a ser mínimo obrigatório a que todas as crianças e jovens matriculadas em escolas brasileiras tenham direito de aprender e desenvolver. Então, nós temos redes de ensino em que, nos anos iniciais do ensino fundamental, é oferecido o componente curricular da língua inglesa, da língua italiana, língua espanhola. Essa parte diversificada, não é, da matriz curricular oferecida pela rede é definida a partir da autonomia de cada sistema, de cada rede, não fere o que é obrigatório, sendo que esses componentes indicados na BNCC são obrigatórios. Então, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, é obrigatório o conhecimento de língua portuguesa, educação física na área de linguagens. Para além disto, e entra dentro da autonomia de cada rede sistema. Muito bem. A área de matemática abriga o componente matemática que integra essa área do conhecimento. E é obrigatório o oferecimento desse componente desde o primeiro ano fundamental até a terceira ensino médio. A área de ciências da natureza, que diz respeito sobre o mundo físico, natural, sobre a questão sobre os saberes relacionados à natureza, ecossistemas, biomas. Então, são abrigados na área de conhecimento, abrigam, esses são abrigados por esta área do conhecimento, ciências da natureza, que abriga, por sua vez, o componente curricular ciência, como obrigatório, o oferecimento desse componente é obrigatório desde o primeiro ano até o 9º ano do ensino fundamental. A área de ciências humanas é uma área que diz respeito ao saber sobre a sociedade, a história da humanidade, das diferentes culturas, o conhecimento, os saberes geográficos, políticos. E esta área do conhecimento abriga 2 componentes curriculares obrigatórios: História e Geografia, que devem ser oferecidos fundamental até a terceira série do ensino médio. Muito bem. A última área do conhecimento, que é do ensino religioso, abriga um único componente curricular, no mesmo nome da área, ensino religioso. As aprendizagens propostas pela BNCC ensino religioso foram elaboradas, organizadas numa perspectiva histórico-crítica social. A proposta é que sejam trabalhadas as origens históricas, texto cultural das diferentes religiões, o estudo sobre as suas matrizes, o conhecimento sobre dia presente em cada uma das religiões existentes no Brasil, os seus princípios portadores presentes em cada uma dessas religiões. Então, a proposta do ensino, uma abordagem crítica, social, filosófica, não nada a ver com um posicionamento doutrinário. E
apesar, né, dessa preocupação que a base demonstrou na elaboração do ensino religioso, ainda é uma questão polêmica, não é? Ainda envolve outras, não é? Variáveis que a gente ainda não postas muito claras. Não é? Pergunta que sempre aparece dos educadores, não é? Quem pode lecionar, ministrar essas aulas de ensino religioso? Como a abordagem dada para essa área e esse componente é histórico, social, não é? Qualquer docente, qualquer professor que tenha tido na sua formação inicial uma horária, né, de formação em filosofia, sociologia, é capacitado para conduzir, né, essas aulas de ensino religioso. Outra questão que aparece e as famílias? Né? A gente sabe que também é uma questão delicada, né? Algumas famílias não concordam, né? Não querem que seus filhos tenham esse tipo de aula, né? Desenvolvam esse tipo de aprendizagem. Muitas por conta da falta de conhecimento sobre a proposta, sobre a abordagem, né? Mas por isso que na lei é estabelecido, é obrigatório oferecer escolas públicas, né, de ensino fundamental, mas não é obrigatório a participação, a presença do aluno, é facultativo ao aluno participar dessas aulas. Então, aquelas famílias que não quiserem podem não autorizar a frequentarem, a participarem dessas aulas. Enfim, e outras questões, né, como encaixar essas aulas no quadro semanal, já que não é obrigatória a presença, a participação do aluno. Então, aqueles alunos que não estiverem participando vão estar fazendo uma situação ao disposto na lei, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela elaborou, né, e sistematizou aí as aprendizagens e a abordagem sobre o ensino religioso nas escolas. Muito bem, esses componentes curriculares, né, que são abrigados pelas áreas de conhecimento, obrigatórios. Então, língua portuguesa, arte, educação física, matemática, ciências, história, geografia, ensino religioso, são componentes curriculares obrigatórios para os anos iniciais do mental. Já para os anos finais, do 6º ao 9º ano, senta-se a esses componentes curriculares a língua, que também é componente curricular obrigatório, né? Nos finais. Esse é o mínimo obrigatório, mas as escolas, as redes, os sistemas podem oferecer na reformulação do currículo paulista o oferecimento de um componente curricular chamado projeto de vida, né? Um outro relacionado às tecnologias. Então, o que a escola, a rede, o sistema oferecer a mais, não tem problema, é o que se espera, né? Esse a mais, essa pacada, ela deve existir para atender às demandas regionais, as diferentes regiões, as suas culturas, né? Se a nossa escola inserida num bairro industrial bastante desenvolvida, intensa, não é? Talvez fosse interessante a gente pensar em acrescentar algum projeto, um componente curricular ou aprendizagens, né? Voltar para a formação de habilidades que são desejáveis, essas atividades industriais que existem na região, naquela localidade, e que existem em outras regiões.
em outras localidades. Então, não faz, né, oferecer essas mesmas aprendizagens em todas as escolas de território nacional. Né? Muito bem. Essas aprendizagens apresentadas, propostas pela BNCC, elas são organizadas, né, expressas em competências e habilidades. A competência, né, a mobilização de saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, né, que tornam o indivíduo capaz de utilizar, aplicar um determinado conhecimento através de para se relacionar, né, em sociedade, de forma audã, né, ética, aí esses princípios e valores, né, e que contribuem a um desenvolvimento saudável, uma boa convivência. Né? Muito bem, já sabemos que a BNCC apresenta de 10 competências gerais que devem ser buscadas durante toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Né? Então, essas 10 competências gerais têm um grande guarda-chuva, né, que abriga as competências específicas por área de. Então, aquelas 5 áreas de conhecimento que nós acabamos de falar, cada uma delas o seu conjunto de competências específicas. Então, a área de linguagens possui um conjunto de competências específicas, a área da matemática, a área das ciências da natureza, ciências humanas e do ensino religioso. Esse conjunto de competências específicas por área, eles foram elaborados a partir de competências gerais. Então, é como se aquelas 10 competências gerais fossem ocupadas, né? Entradas, né, os saberes, os conhecimentos, as atitudes, os valores e princípios, né, expressos nas 10 competências gerais, foram dados, né, depurados para as especificidades de cada área. E aí chegou-se, então, a esse conjunto de competências específicas por área, que também os conhecimentos, habilidades, atitudes, princípios e valores que se espera que os alunos desenvolvam ao longo da sua trajetória na educação. Muito bem. Seguindo aí essa estrutura, abaixo, né, abrigado aí nessas competências específicas por área, o conjunto das competências específicas por componente curricular. Então, nós acabamos de ver que cada área do conhecimento abriga um conjunto de componentes curriculares. Pois bem, então a área de linguagens, que abriga os língua portuguesa, arte, educação física, e ali no caso dos anos finais, então, esses componentes curriculares possuem seus conjuntos de competências específicas por componente. Então, nós temos as competências de arte, de língua portuguesa, de educação física, né, de língua inglesa, as competências específicas de história, de geografia. No caso dos componentes matemática, ensino religioso, como eles são únicos dentro das suas áreas, então as mesmas competências específicas da área são válidas como competências específicas de matemática, são as mesmas específicas do componente matemática. A área de ciências da natureza, as mesmas competências. As competências da área de ensino religioso são as mesmas competências específicas para o curricular em uso.
Essas competências específicas por componente também expressam saberes, conhecimentos, atitudes, habilidades, valores, né, que devem ser trabalhados, desenvolvidos nos alunos, só que aí no contexto específico do... Então, as competências específicas do componente curricular, arte, devem ser trabalhadas no contexto das atividades, das ações pedagógicas de curricular arte, durante as aulas de arte. Né? E a mesma as competências específicas dos outros cursos. Específicas por área de conhecimento, da área de linguagens, por exemplo, devem ser no contexto da... Então, aquelas mesmas competências, são 6 competências específicas de linguagens. Essas 6 competências devem ser trabalhadas nas aulas de arte, quanto nas aulas de língua portuguesa, de educação física e nas aulas de língua inglesa. Porque são competências da área de linguagens. Tá certo? Coisas, competências específicas da área de ciências humanas. Elas devem ser trabalhadas e de geografia. Tá certo? Então, veja, nossa estrutura de aprendizagens organizada em competências e habilidades que segue, né, começa com esse grande ciências gerais, depois competências específicas por área de conhecimento, linguagens, matemática, ciências humanas e ensino religioso. Num próximo etapa, né, dessa organização, nós temos as competências específicas por componente curricular. Então, as competências portuguesa, língua inglesa, matemática, que são as mesmas da ciências, que são as mesmas da específicas de geografia, história, e as ciências de ensino religioso, que são as mesmas do ensino religioso. E, por fim, a unidade mínima das aprendizagens na BNCC, que são as habilidades, que expressam os de aprendizagens. Cada par possui a sua matriz de habilidades, a sua matriz de objetivos de aprendizagens que devem ser desenvolvidos com os alunos. Então, veja, a BNCC, ela propõe uma abordagem a partir dos princípios da igualdade, das aprendizagens, da equidade, que é a justiça nas oportunidades, garantir que estudou o primeiro ano do ensino fundamental na cidade de São Paulo, tem aprendido pelos as mesmas aprendizagens que um aluno que frequentou o primeiro ano lá no Acre. Esse é um dos objetivos de termos uma base comum. Igualdade, uma educação que favoreça a igualdade, a equidade, a diversidade, e assim diminuir as desigualdades. Muito bem. Então, cada componente curricular possui a sua habilidades, o seu conjunto de aprendizagens, de objetivos de aprendizagem, que é o conjunto mínimo. As escolas, as redes, os sistemas de propor, outras aprendizagens, outros objetivos de aprendizagens que são atos a essa matriz mínima apresentada. Muito bem. Essas habilidades de cada componente curricular também foi ordenado com cada ano. As etapas de desenvolvimento dos alunos, a sua maturidade cognitiva. Então, uma matriz de habilidade no primeiro ano do ensino fundamental, um outro conjunto de língua portuguesa para o segundo ano, e assim,
essas habilidades, elas expressam os processos cognitivos esperados que os alunos, né, os objetos de conhecimento que devem ser trabalhados. Processos cognitivos foram indicados de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada. Então, a gente pode perceber de habilidades, fazendo a comparativa, né, se colocarmos lado a lado, as habilidades de língua portuguesa ao lado das habilidades de língua portuguesa do segundo ano, do terceiro, do quarto, do quinto, nós vamos perceber essa progressão, né, em relação ao nível de complexidade, de desafios e dos objetos de conhecimento que são expressos. Ok? Muito bem. As habilidades na ABC seguindo um padrão formal. Então, cada é identificada por um código. Esse código é numérico, então ele possui letras e números. 4 pares. O primeiro par são 2 letras. EI para a educação infantil, EF para o ensino fundamental, ensino médio. O segundo par indica o ano ou a série, no caso do ensino médio. Ter no segundo par 01, primeiro ano, 06, sexto ano. Podemos ter 5, 8, 9. Indica que é uma habilidade que deve ser trabalhada tanto no 8º ano quanto no ano. O terceiro par, 2 letras. Então, o componente daquela habilidade, ao qual aquela habilidade faz parte, ou a área de conhecimento, no caso de habilidades do ensino médio, ou o campo de experiências, no caso da educação infantil. Então, no ensino fundamental, vamos ter nesse terceiro par de algarismos, de língua portuguesa, AR de arte, EF de educação física, LI de língua inglesa, MA matemática, CI para ciências, história, GE para geografia, e ensino religioso. E o último par identifica a habilidade, um par numérico, são 2 números que indicam o número da habilidade. É simplesmente. Então eu posso ter lá seu 03 como último par de algarismos. Indica que esta é a habilidade número 3. E nós, fatura desse código de trás para frente, do final para o começo. Então, vamos código, EF01 LP02. Lendo de trás para frente, do final para o começo, é a habilidade número 2 de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. Ok? Todas as habilidades propostas na BNCC são identificadas nesse código, que segue essa mesma estrutura. E, por fim, a habilidade, texto da habilidade, os processos cognitivos por meio de verbos no infinitivo, de conhecimento que devem